Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Juliana. Eu sou a Sabrina. E hoje nós temos aqui como convidado o Emerson Chumisky, que ele é proprietário do Estúdio SMK e educador físico. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre saúde mental, atividade física, ansiedade, comportamento e como tudo isso está relacionado. Bem-vindo! Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí da nossa experiência aí no ramo de atividade física, treinamento físico. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua história, né? Como você chegou até o CrossFit, de onde veio essa ideia, né, de abrir o box, que é uma coisa única aqui na cidade, né? Só tem você aqui. Como que foi o caminho até chegar a isso? Então, eu sempre fui envolvido com esporte, atividade física. Desde pequeno joguei futebol, fazia de tudo, né? Na escola eu sempre fui piolho de quadra. E aí, por fim, na hora de escolher uma faculdade a seguir, eu optei pela educação física, como eu já estava, né, engajado nisso. E sempre treinei também academia, sempre fiz a musculação. E eu sempre olhei para a musculação de uma forma não só estética, né? Eu sempre olhei assim para o movimento do corpo, para minhas funções básicas, para eu conseguir ser mais funcional no meu dia a dia, né? E então sempre tive esse olhar. E aí, com esse olhar, eu fui fazendo curso, fui me especializando no que a gente conhece hoje como treinamento funcional. Que é a gente treinar o corpo não só olhando para a parte estética, mas também olhando para a condição física do nosso corpo, as capacidades físicas do nosso corpo. E aí, eu, né, como a maioria das pessoas que tem um estúdio, tem uma academia, eu comecei trabalhando, né, em outras academias e com o tempo fui sempre me posicionando para ter o meu espaço, ter o meu negócio. Foi aí que eu comecei também a ter alunos de personal, né, atender pessoas individualmente. E aí o número assim, de alunos foi aumentando, foi crescendo. E aí foi onde eu tive a oportunidade de abrir o meu negócio. Foi onde eu abri a minha academia, meu estúdio, né? Eu nem gosto de colocar o nome academia, porque a gente já tem um estereótipo de academia, aquela coisa cheia de aparelho, e vai muito além disso. E aí eu abri meu estúdio de treinamento personalizado, individual, funcional, né? E depois eu abri um espaço que a gente faz o treinamento em grupo, né? Que é o chamado CrossFit, né? A gente fala CrossFit é uma marca, é uma patente, né? Que tem esse nome, mas a gente não é patenteado pela CrossFit. A gente faz o treinamento funcional, que é o cross-training, ou um treinamento em grupo. Então foi assim que surgiu um pouquinho da minha história, né? Foi assim que eu comecei, que eu comecei a ter o meu negócio e ter essa forma, esse método de prescrever atividade física, prescrever movimento. Então, vocês me perguntaram assim, mas o que você faz? Quando as pessoas me perguntam, eu gosto de me colocar assim, eu treino as pessoas, treino o movimento das pessoas. Eu faço as pessoas se movimentarem melhor. O que a gente faz? A gente faz as pessoas se moverem, se movimentarem melhor. E, consequentemente, quando você se movimenta melhor, quando você coloca o seu corpo para movimento, naturalmente, a estética melhora, o mental melhora, o social melhora. Então, essa é um pouquinho da nossa proposta e um pouquinho da nossa história. Faz quanto tempo que você está nessa área, que você começou desde o início, não com o seu estúdio mesmo? Tá, ó. Mais ou menos. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu já tive uma proposta para começar a fazer um estágio. Era um estágio assim que eu era já o professor já, né? Mas era considerado um estágio. Isso foi lá em 2007, meados de 2007, né? Então já faz um tempinho já. Então, eu achei interessante isso que você falou, de olhar, né, a pessoa, se preocupar com o movimento, com o bem-estar da pessoa, com a saúde no momento de trabalhar, né? Porque se a gente vê hoje a gente sabe que as pessoas se preocupam um pouco mais com a saúde, mas se a gente for voltar lá no início de 2007, quando você estava começando, se buscava uma academia ou uma atividade pensando muito mais na estética, que esse tema não era tão abrangente, né? Então eu vejo que assim, você começou com uma visão diferenciada,
no olhar individual de cada um e ter como consequência a estética, né? E aí você veio investindo nisso. E como surgiu, assim, essa sua visão, que para 2007 considera, assim, é uma visão mais visionária mesmo, quando só existia praticamente aquela academia tradicional, quando se falava de um personal trainer era uma coisa mais requintada, né? E você já começou inovando desde esse momento. Tem uma história que eu gosto de contar, que eu sempre lembro. Quando eu tinha 17, 18 anos, surgiu meu interesse por fazer academia, né? Eu só jogava bola, fazia esportes. E aí eu fui falar pra minha mãe, né? Mãe, acho que eu vou começar a entrar na academia, pode, não pode e tal. E aí minha mãe também nunca foi de fazer atividade física, de frequentar academia. Ela começou a perguntar para algumas pessoas. E aí o que ela ouviu? Acho que você é novo, não, você está muito novo, você vai começar a pegar peso, você vai se machucar, né? Então, lá atrás, eu com 17, 18 anos, né, tinha essa visão, não, é muito novo. E hoje o que a gente vê? Os médicos indicando, psicólogos indicando, e sem restrição. Não, você vai no médico e ele fala assim, você tem que fazer atividade física, tem que fazer uma academia, você tem que fazer atividade física. Você vai no psicólogo, a mesma coisa. Você vai no nutricionista, a mesma coisa. Então você vê vários profissionais da área médica indicando e prescrevendo um exercício físico, uma academia, se movimentar, né? Então eu vejo isso como um desenvolvimento natural assim dessa área. A nossa área ela é muito, muito recente. A nossa profissão foi formalizada em 97. Entendeu? Então já tem um tempinho, sim, mas você compara com outras áreas, outras profissões, há mais tempo elas foram, né, profissionalizadas. E a nossa foi em 97. Então é uma transformação, é um desenvolvimento, né? E por mais assim que aqui na nossa cidade a gente seja a única academia nesse formato, a gente já vê em outras áreas e eu estou sempre acompanhando até outros países, assim a gente vê que já é um desenvolvimento que acontece lá, né? E acho que isso veio desses meus estudos, dessa minha curiosidade e veio de fazer sentido para mim, né? Isso faz muito mais sentido para mim do que eu ir numa academia e às vezes ficar olhando só para a estética. Como faz muito mais sentido para mim eu não sentar numa máquina e me mover na gravidade, com a força da gravidade no espaço, que é o que eu uso no dia a dia, entendeu? Porque a máquina, você tem a máquina ela é fechada, é aquilo ali, aquele padrão. E aí você tem pessoas de diferentes tamanhos, com braços de diferentes tamanhos, com quadril de diferentes tamanhos, e a gente tem que se ajustar àquela máquina, entendeu? Às vezes, para mim, eu vou conseguir me ajustar, mas às vezes você não. E aí o outro, às vezes, também vai ter dificuldade. Então, para mim, faz mais sentido a gente se movimentar no espaço de forma livre, mais à vontade, e a gente vem percebendo que isso vem trazendo também mais resultados. Tem alguns mitos ainda que envolvem isso, mas treinar só com o peso do corpo não ganha massa muscular, não faz isso, não faz aquilo. Só que isso vai sendo quebrado com o decorrer do tempo e com os resultados que vão aparecendo, né? Porque hoje em dia a própria internet leva muitas informações que quantas pessoas se acham, né, um educador físico, um personal trainer e não tem curso, não tem formação nenhuma e se acha no direito de passar exercícios e de falar coisas que são erradas, né, são equivocadas e acabam influenciando muita gente. Sim. É triste isso, mas acontece em todas as áreas e na de vocês, muito. E então a nossa proposta é justamente essa, é tratar todas as áreas. Não é esquecer a estética, não é esquecer. É consequência, É consequência. E uma coisa que a gente observa muitas vezes, aquela pessoa que está com a estética legal, aparentemente, mas às vezes vê que aquela pessoa não está saudável emocionalmente, muitas vezes. Porque a gente sabe que tem aí alguns distúrbios relacionados a isso, como a vigorexia. Sim. Que é a pessoa, ela nunca se enxerga bem o suficiente, nunca tem um vigor suficiente. E a busca dela é incessante. E a busca dela muitas vezes é aliada a remédios ou algumas drogas, e a gente vê que aquilo ali não é saúde. Quem olha vai falar, nossa, hein, você é saudável. É uma porque a pessoa tem séria, né? Porque a pessoa tem um volume muscular, a pessoa está com a barriga tanquinho, mas muitas vezes isso não é sinônimo de saúde. E você vê aquela pessoa que às vezes está um pouco cheinha, né? Mas ela é uma pessoa que ela está se aceitando,
ela está com seus níveis de colesterol, triglicérides em dia, ela consegue se movimentar de várias formas. Então, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla, né? Isso. Como que é pra você, assim, né, falando um pouquinho do lado do box, a gente sabe que lá não tem espelho, né? Lá é isso que eu acho muito legal, depois a gente pode comentar disso, mas não tem espelho em lugar nenhum. Lá quem vai treinar não consegue enxergar o que tá fazendo, né? Essas pessoas, né, que têm essa vigorexia, elas tendem a se sentir mal olhando pro espelho, porque elas estão ali o tempo todo lutando, né, e acabam não vendo os resultados. Você observa que para eles, assim, é um ambiente mais confortável porque não tem um espelho, ou que isso acaba incomodando e gerando uma mudança ali? Essa questão do espelho é bem interessante, né? Quem treina lá, quem está acostumado, já acostumou com isso, não ter espelho. Quando eu fui abrir aquele outro espaço, na minha cabeça já tinha que não ia ter espelho, né? Mas eu pensei assim, cara, como que as pessoas vão aceitar? Como as mulheres vão aceitar isso, né? Não se olhar para arrumar o cabelo e tal. E engraçado que foi super de boa. Eu nunca recebi uma sugestão de falar assim, põe um espelho aqui. Eu nunca tive essa sugestão. Até ultimamente a gente fez uma reforma e a gente contratou umas arquitetas e as arquitetas do projeto colocaram um espelho. E eu falei para elas, não, isso aqui não precisa ter, né? Mas as pessoas, elas não pedem e não se importam. E assim, quem começa a treinar com a gente perde um pouquinho esse foco de querer ficar se olhando no espelho, de fazer o exercício e ver como que o braço ficou, de fazer o exercício e ver como a perna ficou. Até porque o nosso foco é em cumprir uma tarefa. Então a pessoa está olhando muito mais para o relógio, é muito mais contando as suas repetições, para tentar cumprir aquela tarefa e cumprir aquilo que foi proposto ali. Então, a gente não foca muito no espelho. Teve uma situação bem interessante que aconteceu, né? Tinha um grupo treinando e um aluno chegou para conhecer. E aí ele falou para mim, nossa, cara, aquele rapaz ali... Aí tinha um rapaz meio fortinho assim, né? Meio cheio, fazendo uns exercícios mais complexos, né? Ele falou, nossa, acho que eu não consigo fazer o que aquele rapaz está fazendo, não. E ele mais cheinho assim, né? E aí isso me chamou a atenção, porque quem perguntou era um cara que estava meio assim, mais bombadinho, com o corpo mais, né? E ele fez essa observação. E é justamente isso. É você conseguir se adaptar ao movimento e fazer o movimento de acordo com o seu corpo, com a sua funcionalidade, né? Então é assim que desenvolve lá. E isso é muito interessante, que quando a gente vai tratar de transtornos alimentares ou obesidade, emagrecimento, já como uma doença, né, embora não seja uma doença mental, é uma doença endocrinológica, uma das questões que a gente observa muito é que o espelho, a gente não consegue se perceber na realidade. Porque quando a gente se olha no espelho, o que a gente reflete, pelo fato de estar acostumado, é o padrão que a gente já desenvolveu na nossa mente, que foi formado num decorrer de uma vida que se manteve por muito tempo. Então, eu olho, muitas vezes a pessoa está ou obesa ou abaixo do peso e ela não consegue ter essa realidade perceptível num espelho. Tanto que quando a pessoa entra num processo de ganhar muito peso, uma das coisas que ela começa a fazer é evitar o espelho, começa a olhar daqui para cima, e ela perde essa noção da realidade. Num caso mais grave também, como uma anorexia ou uma bulimia, também a pessoa já tem esse problema, né, que é muito grave, mas ela não consegue no espelho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o espelho, porque o espelho reflete, ele traz as nossas crenças, a nossa história de vida e um padrão que foi imposto, porque às vezes uma pessoa é magra, tem um corpo legal, mas ela ouviu uma vida toda que ela era gordinha, que ela era sobrepeso, enfim, que a imagem dela que ela desenvolveu dela mesma não era muito legal. Então, ela vai refletir essas crenças no espelho de forma inconsciente. Então, a gente fala uma fotografia, um vídeo funciona muito mais porque você não vai no automático do espelho. Então, eu achei muito interessante, né, você não trabalhar com espelho, porque, de fato, além de virar para algumas pessoas que têm esse tipo de transtorno uma obsessão, porque eles acham que algumas pessoas comeu uma maçã e engordou, né? Então, acha que, assim, eu vou fazer uma atividade física hoje, o espelho já vai mostrar alguma diferença. Ajuda nesse processo como um todo, porque o espelho não é real para uma pessoa que está passando por algum tipo de transtorno, algum sofrimento emocional. Uhum. É interessante essa questão da pessoa se olhar e não se ver, né? E a gente já teve várias alunas e eu sempre
percebi um padrão que é bem estranho, no sentido assim, às vezes a pessoa, ela tá com o corpo em dia, todo mundo que olha elogia ela, mas ela não se sente à vontade de ir na praia e colocar um biquíni, porque ela não se enxerga bem o suficiente. E aí a outra olha, elogia ela. Ela não se elogia, mas a outra olha, elogia ela e vê ela como referência, mas a própria pessoa não tem essa referência dela mesma. Por tudo isso que você acabou de falar. Exatamente, vem de todas essas crenças, e aí você vê como é importante, porque a atividade física é fundamental para quem tem qualquer tipo de transtorno, né? Principalmente um transtorno alimentar, não reforçar o espelho. Né? Porque ela tem que quebrar aquela imagem que está construída e o espelho vai reforçando de alguma maneira. Sim. É verdade. O espelho e a balança, né? E a balança. As pessoas têm esse costume, e assim, e treinei ali. Às vezes a pessoa sai do treino, vai lá e pesa, né? É um perigo. Isso tá inchado ali, você trabalhou o teu corpo, né? Mas a pessoa fala assim, nossa, eu não tô emagrecendo, né? Às vezes você tá ganhando massa magra, né? Tem toda essa questão. E a balança, ela também é um problema, assim, muito, muito sério. Eu sempre falo assim, ó, vai pesar. Se você não tá fazendo acompanhamento no nutricionista, pesa a cada 15 dias, né? Se você tá fazendo, pesa no nutricionista, não pesa em casa. Porque, às vezes, é muito mais provável que você fique desanimado por conta do peso da balança e não consiga observar o teu corpo do que você se animar ali com aquele peso da balança. E é a mesma coisa do espelho, né? Às vezes, a pessoa perdeu a roupa já, de tanto que emagreceu, tá usando outra numeração de roupa, mas ainda continua se enxergando acima do peso no espelho. Não consegue se achar bonita, né? Não consegue ver beleza. E isso influencia muito, porque a pessoa tá ali naquele momento de descansar a mente, de treinar, de colocar o corpo pra se mover, e ela não consegue aproveitar isso. A mente dela fica o tempo todo pensando no peso que ela tem que perder, no corpo dela que não tá bonito, tem alguém me olhando, as pessoas vão me julgar, né? As pessoas vão reparar em mim. E é muito triste, porque é o momento ali pra você cuidar de você, né? Essa questão da balança é interessante, né? Quando alguém fala assim, subi na balança, aumentou, diminuiu, eu falo assim, o que isso significa? Aí a pessoa olha assim, né, e fala assim, que eu engordei. Eu falei, quem disse? Por que você acha que você engordou? Porque tá pesando mais. Eu falei, então, tá pesando mais. Não significa que você engordou. O que é engordar? É você ganhar gordura, não necessariamente ganhar peso. Só que é um pouco contra-intuitivo, né? Porque a gente está acostumado a olhar na balança e ter aquele dado, aquela informação como gordura. E é o que eu sempre falo. Peso, você está mais pesada, não significa que você está mais gorda. E se diminuiu, você está mais leve, não significa também que você emagreceu. Por quê? Porque o peso na balança, o que ele mostra pra gente? Ele mostra água, ele mostra músculo e ele mostra quantidade de osso também que está pesando. E as pessoas também não olham muito que o exercício físico faz a gente ganhar massa óssea. Faz o osso ficar mais forte, mais denso, que isso é ótimo. Porque no final, quando a gente ficar um pouco mais velho, a idade vai passando, a tendência é a gente perder massa óssea. Se você construiu massa óssea, esse declínio da massa óssea vai ser menor. E a balança mostra, por fim, a gordura, né? Mas são muitas coisas que a balança mostra pra gente, não só a gordura. Mas isso é uma coisa ainda que, por mais que a gente fale, principalmente as mulheres, têm uma dificuldade, às vezes, de entender e enxergar isso. Sim, é muito raso, né? Tirar uma medida só é igual um IMC, né? Eu sei que é o padrão que ainda se usa, mas se a gente for pensar, por exemplo, naquele jogador de futebol, que acho que ele nem tá jogando mais, era o Hulk, o IMC dele é de obesidade mórbida. Então. Mas ele é puro músculo, né? E aí, assim, hoje em dia é balança e IMC. É super raso, se você for ver, porque tem tanta gente magrinha também e desnutrida. Sim. Com certeza. Tanta gente com IMC alto, mas que é músculo, né? Que é saudável, de fato. A gente recebe vários alunos também, às vezes, que chega com dor no joelho, né? Aí a gente começa a fazer um trabalho, a pessoa é magrinha, quem olha assim, fala assim, nossa, né? Que corpo bonito e tal. Só que você vê que a pessoa não tem força muscular, não consegue, às vezes, agachar e levantar, e é por isso que o joelho dói. E aí a pessoa começa a treinar, o que vai acontecer? Vai começar a desenvolver músculo. E aí, na balança, vai aumentar. Significa que ela está engordando? De forma nenhuma. Significa que ela está tendo mais músculo, que o corpo dela está ficando mais saudável, mais forte, mais funcional, né? Então, é o que você falou. A balança é um dos dados que a gente pode olhar. Sim.
né? É uma referência pequena, né? E bem rasa, bem Bem superficial. rasa, é. Né? Por isso que eu falo assim, a balança tem que estar no açougue, não na academia. É verdade, pesar é um problema, assim. Lá, eu falo lá, né? Porque eu sou aluna de lá não sei quanto tempo já. Eu falo que eu brinco que eu prego a palavra do CrossFit, né? Como um post que você fez, que você falou assim, eu estava lá quando tudo era mato. Quando tudo era mato, quando tinha 2 barras lá, eu já estava lá, né? Tinha 3 caixas. Mas, assim, todo mundo que conversa comigo, queria começar a fazer alguma coisa, eu falo, vai lá no CrossFit, faz uma aula experimental. Porque é muito gostoso. Pra quem... Eu não gosto de academia, nunca consegui gostar. Já fiz bastante, mas eu nunca consegui me adaptar. E lá é um momento que você tem certeza, assim, você tem 1 hora pra treinar ali, pra dar o teu melhor, né? E até uma coisa que eu ia falar, ensina muito sobre disciplina ali dentro. A gente aprende sobre disciplina. Por quê? Você tem que chegar no horário certo da aula. Se você atrasou 10 minutos, você não vai mais pra aula, nem adianta ir. E assim, você não pega no celular, teu celular fica ali parado, né? Uma coisa que a gente vê muito na academia, o pessoal fala, eu vou na academia todo dia, mas tá ali no celular fazendo um aparelho, né? Você conversa, você treina as habilidades sociais. Então, às vezes, chega pessoas pra treinar que você nunca viu na vida, você não conhece, todo mundo interage, né? Um ajuda o outro, tem treino em dupla, um apoiando o outro. Forma uma comunidade. E isso ensina muito sobre disciplina. É uma das coisas que eu mais gosto ali dentro, essa questão da disciplina e assim, focar em você, né? Você não tá focando ali falando assim, nossa, mas aquele personal, que é uma coisa que acontece muito na academia, né? Nossa, mas aquela menina tá ali faz mais tempo que eu, o personal tá dando mais atenção pra ela, né? Ele nem olhou pra mim, aí eu fico olhando no espelho, eu começo a me sentir mal, eu vejo outras pessoas melhores que eu, e aí vai virando um ciclo de que a pessoa fica se sentindo desmotivada. Né? Então, ali é diferente, a sensação, o espírito do treino é muito diferente. E ensina muito essa questão mesmo de disciplina. E quando a gente relaciona isso a algum transtorno, uma ansiedade, alguma depressão, isso é muito importante. A disciplina de você levantar da cama, né? Eu fiz um compromisso de treinar, todo dia eu saio do trabalho às 6, eu vou às 6 treinar. Então, você tá fazendo um compromisso com você, né? E a gente costuma deixar os compromissos que a gente faz com a gente para depois. Os outros vêm primeiro e com a gente vem sempre depois. E tem essa questão, assim, de aliviar muito ansiedade. Até a gente tava falando antes de começar o episódio. Pessoas que têm TDAH, né? Levanta também as pessoas que têm depressão. Isso melhora a vida de todo mundo. Tem algum caso, algum aluno que já chegou pra você e falou assim, nossa, olha, Chumisca, eu cheguei aqui, eu tomava medicação, eu fazia isso, eu tava muito mal. E depois de começar a treinar, eu melhorei bastante. Como que é? Tem algumas histórias até curiosas, né? Que assim, eu vejo às vezes a pessoa treinando lá, ou a gente vê a pessoa treinando, dando risada pra cima, né? E aí você vai conhecendo melhor a pessoa, e aí a hora que você conhece mais a fundo a história, você vê que a pessoa fala, não, eu tava numa depressão. Aí você fala, nossa, mas... não, eu não treinava, não fazia nada. Aí você fala, nossa, mas você vem todo dia, você treina, você se engaja, você se feliz. Você falou, não, mas eu passei, né? E eu tô fazendo entrevistas com essas pessoas para trazer para que todo mundo possa se inspirar e motivar. Porque às vezes a gente vê a pessoa treinando, mas a gente não sabe o que está por trás da pessoa. E a gente tem vários alunos. Tem uma aluna nossa que ela até fala assim que o treino para ela, aquele momento, é o remedinho da felicidade dela. É o remedinho que ela toma quando ela vai treinar e que faz o bem-estar dela, que ela saiu da depressão, diminuiu muito a quantidade de medicamento que ela tomava. A gente tem alunas que se trataram da fibromialgia, que gastava ali 200, 300 reais por mês com remédio e que deixou de tomar totalmente o remédio, né? Então a gente tem diversos exemplos como esses que, na hora que a gente vê a pessoa treinando, a gente não, às vezes fala assim, como assim, não né? imagina o que tem por trás, não né, imaginava o que a pessoa passou, o que tem por trás da pessoa. A superação, né? Só de ir todos os dias treinar, que já é uma superação imensa para quem está, por exemplo, passando por uma depressão. Sim. Só o fato de levantar aí, a gente não imagina. Isso que você falou é uma das coisas que eu mais olho quando a pessoa começa a treinar. Não é se ela vai fazer, se ela vai treinar, se ela vai conseguir, é o fato dela conseguir ir. Que eu acho que o fato dela conseguir ir, ter uma frequência, e a frequência não é 5 vezes, 4, pode ser uma frequência de 1 vez na semana. Mas se eu ver que ela está conseguindo ir toda semana, 1 vez, para mim eu falo assim, essa pessoa vai ter resultado. Porque ela está conseguindo ter uma frequência. E hoje a gente sabe que qualquer resultado que você queira ter, o que importa é a consistência. Sim. É a frequência que você consegue manter o que for ser feito.
né? Então, acho que uma das coisas que eu olho para a pessoa falar, essa pessoa vai ter resultado, é a frequência que ela tem. Porque a gente tem alunos lá que às vezes vão um dia na semana, que treina super bem, mas depois falta mais uma semana, falta 2 semanas, você vê que essa pessoa não vai ter um resultado quanto aquela que mantém. E é o primeiro passo para a gente sair de qualquer situação negativa, né? E hoje a gente sabe, né, que o que está sendo mais estudado e já tem muita validação para a longevidade, para a saúde como um todo, é alimentação, é atividade física e sono, né? Eu acho que é um tratamento multiprofissional, sem dúvidas, para quem está passando por algum problema emocional ou até problema físico mesmo, mas a medicação tem que ser, salvo exceção de quem tem doença crônica, né, mas momentânea, né? A gente percebe muito pessoas que começam a fazer terapia e toma medicação, muitas vezes não dá nem sequência na terapia, porque a medicação traz uma resposta imediata, principalmente dos sintomas físicos, né? Do transtorno da doença que ela está tendo. Só que é como se fosse você pôs um band-aid numa ferida que está infeccionada. Então, inevitavelmente, a hora que parar de tomar medicação, o problema vai voltar, e aí a gente ainda cai naquela situação de que, vicia, né? Vicia não, você não se tratou, então era o remédio que estava segurando, não é que o remédio vicia. E do contrário, a gente também observa muito, a pessoa chega tomando medicação, e aí se ela entra nessa disciplina, porque a atividade física hoje a gente considera como 30% do tratamento, que é a mesma média de uma medicação, né? Ela vai diminuindo a medicação e ela vai junto, além das habilidades sociais que a Juliana comentou, de ir à academia, ter esse compromisso, a melhora da autoestima, que é o que mais destrói com as pessoas que têm qualquer problema emocional, né? A autoestima fica muito baixa. Pelo fato dela, eu faço por mim, eu tenho um compromisso, eu estou cumprindo, então a gente vê que vai melhorando, vai tendo esse fluxo e que depois a medicação, assim, é tóxico, né? Não tem jeito, ela tem que ser usada sem sombra de dúvidas, mas quando necessária. E não ficar naquele comodismo de tomar medicação para o resto da vida, porque vai te ajudar para uma coisa e vai fazer mal para outra. Então, eu acho que isso a gente tem que conversar muito, esse tratamento multidisciplinar para eliminar a medicação mesmo, igual você disse da fibromialgia. Tem gente que vai tomar... É muita medicação forte que se toma, porque eu sei que dói muito, mas a causa em si está no emocional. E a atividade física é um dos melhores tratamentos, né? Geralmente, uma pergunta que a gente sempre ouve, fala assim, mas eu começo a academia e falo, mas eu vou emagrecer? Eu falo assim, depende. Ou eu vou ter tal resultado? Eu falo, depende. Atividade física, aí quando a gente fala assim, é 30%, 20%, 30%, a pessoa fala, nossa, mas só isso, né? Então vou ter que mudar a alimentação. Lógico. Só que a atividade física ela tem um poder que é o seguinte, a gente fala até que ela é um hábito mestre. O que é isso? Ela puxa vários outros hábitos. Sim. Então ela puxa um hábito da disciplina, ela puxa um hábito de você dormir melhor, porque a pessoa começa a ver que se ela não dormir melhor, ela não vai render no dia do treino dela, no dia do exercício. Ela faz a pessoa se alimentar melhor, né? Sem contar os efeitos hormonais que o movimento traz para o corpo humano, né? Então isso vai puxando vários outros hábitos, várias outras situações que vão virando um efeito cascata, né? Um efeito bola de neve para melhor. Para melhor. Né? Sim, atua muito no humor, né? Na disposição. E aí ela consegue melhorar as outras coisas. É impressionante quando às vezes o aluno chega meio cabisbaixo, né? Tá algum problema, alguma situação. E aí no final do treino a pessoa já tá conversando, dando risada, né? Brincando. E assim, é um efeito agudo, né? Então assim, uma sessão de treino a pessoa chegou mal e ela já sai melhor. Sai mais feliz, sai com o humor melhor. Por quê? Porque vai liberando hormônios, né? Vai liberando endorfina, serotonina, e a pessoa vai começando a se sentir melhor. Então a gente vê que potencializa todos os resultados, né? Principalmente o mental, né? Sem contar a disposição que você tem para passar o dia, né? Quando você vai, assim, de manhã, por exemplo, o teu dia rende pra caramba. Todo mundo fala isso. Todo mundo que fala, eu faço atividade física, mas faço de manhã. O meu dia rende muito. O dia que eu não vou, fica assim, parado. As coisas demoram para acontecer, né? Então, assim, a disposição é fundamental para você passar o dia, para você passar a semana. Isso contribui muito, né? Quando alguém, você vê que a pessoa tá com dificuldade de criar o hábito da rotina, eu sempre sugiro, acho que se você for na manhã,
ser o primeiro compromisso seu, eu acredito que isso aí pode ser que dê mais resultado para você e que funcione melhor, porque é isso que a gente fala. É como se fosse uma injeção de ânimo, de energia na pessoa, né? É verdade. Tem aquelas pessoas que às vezes não funcionam tão bem de manhã, né? Sim. Mas assim, a gente percebe que na sua maioria, quando as pessoas que treinam de manhã, elas têm essa rotina melhor e esse hábito melhor e funcionam melhor. E quem não funciona tão bem de manhã já se conhece de certa forma, né? Então tem que adaptar não só o horário da atividade física, né? Mas assim, qual o horário que eu rendo mais para poder ter os resultados que eu espero. E tem essa questão da alimentação também, né? Que assim, atividade física, alimentação interfere tudo na nossa saúde mental. Quando você tá indo treinar, quando você tá ali seguindo, tô indo 3 vezes na semana, ou tô indo todos os dias, fica mais difícil você comer algo que pode te fazer mal. É muito mais fácil você comer algo saudável, né? Porque você vai ter aquela questão de recompensa, né? Você fala assim, nossa, eu treinei pra caramba, né? Eu suei, eu cansei, por que eu vou comer isso agora, né? Então a pessoa consegue manter essa disciplina, interfere nisso também, né? Na alimentação. Interfere, o nosso cérebro vive à base de recompensa, né? O tempo todo a gente está buscando, tem um sistema de recompensa. Sim. E quando a gente consegue se recompensar dessa maneira, a gente fica satisfeito com a gente, né? É a gente somos nós por nós, não adianta, né? Eu acho esse sistema de recompensa fantástico nesse sentido, mesmo que ainda não consegui mexer na alimentação, mas eu cumpri meu treino. A recompensa é essa, né? Eu consegui cumprir com alguma coisa que para mim seria difícil. E valorizar pequenas situações, entendeu? Porque às vezes a gente vê as pessoas, principalmente quem está no processo de emagrecimento, se cobrando demais, entendeu? Porque deu uma deslizadinha aqui, porque não fez aquilo. Mas assim, valorizar o que está conquistando, né? Não, mas eu fui treinar, né? Mas a semana toda eu consegui cumprir. Então, tem que se olhar dessa forma também, né? Que pequenos ganhos vão fazer diferença lá na frente. A caminhada tem que ser lenta. Ninguém engordou de um dia para o outro, né? E é a dificuldade das pessoas que elas têm de entender isso, né? Não foi de ontem para hoje que você engordou, né? E foram hábitos que foram acumulando ali que a sua vida se tornou isso. Não tem como você mudar do dia pra noite. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é difícil emagrecer, né? Quanto tempo que eu vou levar? Eu só faço uma pergunta. Quanto tempo você levou para chegar na situação que você tá? A hora que eu faço a pergunta, a pessoa fala assim... mas eu falei, então, se você demorar 1 ano, você já vai estar ganhando. Isso já. Que eu ia falar. Ainda que o sistema contrário é bem mais rápido. Sim. Não é de um dia para o outro, mas às vezes demora 10, 15 anos para engordar. E se você fizer 1 ano sem excesso, né? Assim, numa disciplina legal, um passo de cada vez, você consegue ter um ótimo resultado já. Mesmo que não alcance o seu objetivo. Mas já é mais rápido o processo. As pessoas também aprendem a respeitar esse processo, né? De que mudar o corpo não é do dia pra noite, né? Você vai demorar um tempo, né? Que é aquela coisa, a gente tá numa sociedade de tudo muito rápido. Né? Tudo muito rápido. Você manda uma mensagem pra pessoa, a pessoa não responde, você já liga porque você quer que a pessoa responda. Então a gente tá tendo tudo muito fácil, muito rápido, né? E tem coisas, principalmente o nosso organismo, que tem que esperar o processo, tem que respeitar, né? E eu acho que ainda são essas coisas que vai ajudar a gente conseguir reencontrar um equilíbrio na saúde mental. Sim. Falando nesse tema, né, que você estava falando, a gente percebeu o quanto a pandemia adoeceu as pessoas, né? E depois da pandemia também a gente percebeu um aumento no caso dos transtornos neurobiológicos. Já vinha também, né? Assim, se falando mais de autismo, se falando mais de TDAH, claro, algumas situações são mais impactantes, outras não, enfim. Mas isso aumentou muito, principalmente nos jovens. E aí eles ficaram muito mais conectados à tecnologia, o que agravou, né? Então, falar, nunca todo mundo tem TDAH, todo mundo tem... Não, mas o contexto, né, o fator externo fez com que isso se potencializasse. Você percebeu isso lá no seu estúdio, na academia? Uma procura maior? Porque eu acredito que todos os profissionais recomendam que faça atividade física, que é a primeira coisa que a gente recomenda, né? Você percebeu? Como que você lida com essa situação, com esses neurodivergentes, digamos assim? A gente aumentou bastante a procura de crianças, porque a gente tem uma turminha de treinamento infantil. E muitas mães procurando, muitos pais procurando. Por quê? Porque o filho fica muito trancado em casa ou fica muito no celular, né? Então, a procura bem grande de crianças. E às vezes a gente recebe alunos com diferentes
perfis, né? Alunos mais agitados, se percebe mais estressado, mais ansioso, né? E a gente vai lidando, né, com essas diferenças, porque a gente sempre está ajustando e modificando o treino, os exercícios, né? Até a dinâmica do treino, por mais que seja em grupo, mas a gente modifica para cada tipo de pessoa e de acordo com a individualidade de cada um. Mas o que a gente mais percebeu assim foram das crianças, uma procura muito grande, entendeu? Assim, a pandemia também, a questão da obesidade na criança, em todos, né? No geral, o que se entendeu até agora foi que as pessoas, no geral, engordaram 6 quilos no decorrer da pandemia. Foi o aumento de peso da maioria das pessoas. Mas as crianças e os adolescentes impactou mais, porque eles gostam de besteira. Eles não têm a consciência também que um adulto tem. Mesmo o adulto tendo, ele não consegue, muitas vezes, seguir a risca. E quem dirá uma criança e um adolescente que quer o prazer imediato, né? São Sim. raríssimos os que querem brócolis e frutas, enfim. Então, o sobrepeso e até a obesidade também está preocupante, porque eles são novos, né? E isso vai trazer um prejuízo muito maior. E eu acredito muito mais numa mudança de hábito que deve começar na atividade física e não na alimentação. A alimentação tem que ser gradativa, porque não dá para de um dia para o outro você tirar todos os fast food, todos os pacotinhos da vida de uma criança e de um adolescente. Tem que ser gradativamente, mas ele fazendo uma atividade física e melhorando um pouco a autoestima, vai ser mais fácil para ele conseguir ir se desvinculando desses prazeres que ele está encontrando na alimentação, porque ele pode encontrar nessa outra fonte, né? E falando um pouquinho de movimento, eu percebo assim, eu até falo isso muito para os pais. Na minha época, né, nos mais antigos, assim, as pessoas mais antigas, que a gente não tinha celular, só tinha televisão, né? Assim, não tinha o computador, não era tão acessível, o celular não era tão acessível, a internet não era. A gente brincava na rua, né? Então a gente corria, a gente subia em árvore, a gente agachava, pulava, e isso era movimento, isso fazia a gente gastar energia. Era essa opção que a gente tinha. Sim. Hoje, as crianças, o que eles querem? Eles querem ficar na internet, querem ficar no celular, e deixa muito de se movimentar. Muito. E até os pais que querem promover o movimento para o filho, você fala assim, vai brincar com um amiguinho, mas o amiguinho não está querendo saber de brincar na rua. Perdeu-se isso, né? A gente não vê criança jogando bola na rua, Não. jogando bete na rua. A gente não vê mais isso. Nossa, eu joguei tanto bem. Né? E a gente tem tantas lembranças Às vezes boas, a né? bolinha ia lá pra casa do vizinho, tinha até que pular muro. E até brinca, eu falo assim, antes a mãe falava assim, vem pra casa, moleque, já tá tarde. Hoje os pais estão falando, vai brincar, vai pra rua. Porque mudou muito, né, os hábitos. Mudou, e a muito. forma que os pais estão encontrando de colocar os filhos para se movimentar é fazendo um esporte, levando numa escola de esporte ou levando para um lugar de se movimentar. E é isso que a gente tenta proporcionar. E a gente tenta lá resgatar brincadeiras. Então, o treinamento para as crianças não é feito de uma forma sistemática, em aparelho, ou com exercício. A gente faz circuito com bola, com arcos, a gente resgata brincadeiras de pular corda. O lúdico, né? O lúdico, porque eles vão ser muito mais motivados. Até o adulto é muito mais motivado com o lúdico, né? Muito. Na turma dos adultos, a gente tem, de vez em quando, a gente tem algumas dinâmicas que a gente faz e você precisa de ver como o pessoal engaja, interage, né, e socializa. E com as crianças não deixa de ser diferente, né? Então a gente procura fazê-los se movimentar dessa forma. Que a gente vê que a sociedade hoje tá muito difícil para eles se movimentarem. Tá né? muito. E tá. isso faz o quê? Com que eles fiquem... A gente recebe muitas crianças com dor no joelho, dor nas costas, né? As crianças sofrendo com depressão, ansiedade. Ansiedade tá demais. Eu pego na minha época, quando eu via falar que um amiguinho meu, com 10 anos, estava ansioso, com depressão. Então, tipo assim, a gente vê que isso tá muito mais forte, né? Essas doenças muito. emocionais. E a saúde mental tá sendo prejudicada. Isso tudo está desenvolvendo por hábitos e pelo comportamento familiar, né? Porque quando a gente fala de criança e adolescente, não adianta se a família não mudar o hábito, né? Vai fazer uma dieta, vai fazer uma atividade física, mas a geladeira está cheia de guloseima e o pai e a mãe não se mexem. Mesmo que seja difícil os dois, mas pelo menos alguém, a casa tem que se unir para o bem-estar da família como um todo. Você percebe essa ajuda, assim, em algumas pessoas, na maioria, ou ainda está um pouco escasso? Olha, faz todo sentido isso, porque a gente percebe que você pega a criança cheinha e você vê que tem uma referência por trás.
Em Não todos os sentidos, não só no físico. Mas a gente percebe, às vezes, aquela criança que é mais agitada, mais raivosa, você vê que tem uma referência por trás, né? Tem um exemplo ali por trás. E faz todo sentido. Não adianta eu falar, mas você tá cheinho, você tem que fazer isso. Ah, mas você é mole. As crianças elas são ensinadas, né? E são ensinadas muito mais por exemplo do que pela comunicação verbal. É um comportamento aprendido e muitos pais não se dão conta de que eles estão criando crenças e traumas e até bloqueios nessas crianças por você tem que fazer isso, você não pode comer, você tá cheinho. O próprio pai e a mãe faz isso e a criança cresce, é aquela questão que vai ter uma imagem corporal distorcida porque ela cresceu acreditando que ela estava fora de um padrão, pelo menos não estava sendo aceita dentro de casa do jeito que ela era, e aí quando ela se torna adulta, ela se depara e fala, mas pô, peraí, é incoerente, né? Eu era assim, a casa inteira era assim, e isso também gera bastante dificuldade. E essa cobrança é um reforço negativo, né? Muito negativo. Porque, tipo assim, a criança nem sabe o que é estar fora do peso ou estar acima do peso, ela não tem essa noção, não tem esse racional. Não, de jeito nenhum. E ela come o que dão para ela comer. Eu sei que ela tem as preferências, mas na rotina, né? De almoço, de janta, de lanche, é aquilo que tem que ter na casa. Vamos adaptar um pouquinho ao gosto, ao paladar, mas é aquilo. Se tiver bolacha, é óbvio que ela vai na bolacha, no salgadinho. Salgadinho, né? E a responsabilidade tem que ser dos pais, né? Tem que ser do cuidador do caso, né? A criança não tem poder de compra, né? Então, quando ela se torna ansiosa, quem foi que deu aquele celular, aquele tablet que ela não sai dali? Né? Quem foi que encheu a geladeira de chocolate, de salgadinho, não tem nada saudável, né? Então, os pais que são responsáveis por a criança estar assim, né? Ela não tem poder de compra de ir lá no mercado e encher o carrinho de chocolate, de besteira, né? Assim como os pais têm esse poder de compra, eles também podem ir lá comprar fruta, comprar coisas saudáveis, ensinar, né? Não é só tirar de uma vez e falar, não, você não vai comer isso aqui porque isso aqui não é saudável. É ensinar, né? Porque você foi ensinado a vida toda a comer aquilo, do nada alguém vai tirar um negócio super gostoso e vai te dar uma maçã, né? Então é ensinar as crianças. E hoje em dia não tem mais isso, né? E isso faz todo sentido com a saúde mental e emocional da criança, né? Porque uma criança que está acima do peso, ela vai ter dificuldade ali nos seus relacionamentos, ela vai ter dificuldade em realizar as atividades, né, que ela precisa. Sem contar o bullying, que é muito chato, mas acontece. A gente hoje em dia tem um padrão que é triste de se ver, né? Sim. Quem não está dentro daquele padrão sofre muito com essa questão do bullying, de ser excluído. Não só um padrão físico, mas um padrão de comportamento que também está bastante inadequado, né? E essa questão da pandemia, né? Quando fechou tudo lá, né? A gente viu que as pessoas ficaram muito ansiosas, ficaram muito preocupadas, né? Acabaram desenvolvendo alguns transtornos, mas assim, fechou tudo, né? Não podia trabalhar, não podia sair de casa para ir treinar. Teve uma época que não podia nem sair para rua, né, para caminhar. Como que foi a volta, né? Quando falaram assim, não, vai abrir de novo, vai voltar. Eu lembro que assim, teve que treinar de máscara e distanciamento por muito tempo. Mas você ouviu algum relato das pessoas falando assim, nossa, eu quase enlouqueci dentro de casa, que bom que voltou. Teve as pessoas que demoraram um pouco para voltar e quando voltou já estava assim, um nível de ansiedade mais alto, acabou ganhando um pouco de peso. Como que foi? Não, primeiro assim, né, que as pessoas não treinaram muito em casa, né? Né? E a gente vê a importância do social, né? Porque assim, eu treino, mas eu treino quando eu tô com a galera, quando eu tô com as pessoas, né? Você treinar sozinho em casa, você vê que a pessoa perdia o foco e às vezes não continuava, era a minoria que continuava. E quando a gente voltou, acho que a gente pode falar que a maioria voltou sedenta, assim, né, para fazer uma atividade física, mas tinham aqueles que ficaram mais reclusos, mais com medo, né? Que vem das crenças de cada um, né? Da questão, né, emocional de cada um. Mas a maioria voltou querendo fazer atividade física e voltou valorizando ainda mais o convívio, né? Com de certeza. estar no ambiente, de fazer atividade física, de realizar atividade física em conjunto. Então a gente observou isso. E assim, a maioria voltou acima do peso. Muito, né? Assim, essa questão de treinar em casa, eu acho que comigo durou 2 dias. Eu comprei tatame, eu comprei peso, eu comprei não sei o quê. Assim, se tivesse uns 3 anos de pandemia, teve, né, gente? Mas assim, se eu tivesse me motivado aquilo ali por mais tempo, talvez eu teria comprado muita coisa e não teria usado.
E assim, eu não usei. Se eu treinei 2, 3 dias em casa, foi muito. Porque é aquela questão de você sair de casa, você se trocar, sair de casa e falar, vou pôr roupa pra treinar dentro de casa, né? Então, você sair, você ver as pessoas, você ter alguém ali que tá te ensinando ou te cobrando, te motivando de alguma forma, isso é muito importante. Então, eu acho assim que é muito raro quem acabou mantendo uma rotina de treino dentro de casa. Eu até brinco e falo assim, que lá o treino é só um pretexto. Porque, na verdade, o que tem em volta, o que está rodeando, que é a socialização, é você estar num ambiente agradável, estar num ambiente feliz, estar ouvindo uma música, às vezes, que você gosta. Então, são tantas coisas que estão envolvendo o treino que a gente pode potencializar e você pode trabalhar habilidades, capacidades físicas da pessoa, que não é só o exercício em si, né? Mas são muitas coisas que estão envolvendo e que a gente tem que aproveitar isso, né? Porque a pessoa pode treinar sozinha, só que às vezes ela vai estar perdendo todas essas coisas que tem e que é muito volta. Importante, né? Sim. Contribui até para o resultado do próprio corpo, do exercício, né? Contribui e às vezes contribui para a área profissional, para a área familiar, porque a pessoa às vezes que é um pouco tímida, mas começa a treinar. A pessoa é meio fechada, começa a treinar. E ali ela começa a se desenvolver, ela começa a socializar, e isso vai refletir em outras áreas da vida dela. Né? E isso vai trazer mais saúde física, emocional, né? Social também. Na verdade, se a gente for observar, o que falta muito hoje em dia é essa questão da educação e do conhecimento, né? Igual muitos pais erram, né? Assim, não querendo culpar nenhum pai. Claro que nenhum pai quer que o filho não tenha saúde, quer que o filho seja obeso, ninguém quer isso, né? Por falta de informação. Eu sei que os pais também vêm de um processo de sofrimento, a pandemia foi difícil para todo mundo. Lidar com esse público jovem, com criança, hoje em dia está muito mais difícil do que antigamente. E os pais, por si só, trabalham bem mais do que antes, também estão esgotados, enfim. Mas eu acho que esse movimento a gente deveria tentar, né, disseminar cada vez mais a informação, porque quando você faz em família, já se torna um foco para a saúde mental, para a educação, para o lazer, para o vínculo amoroso da própria família. Tudo aquilo que faz junto. E hoje essa instituição família, infelizmente, está sendo destruída e a gente está vendo as consequências de tudo isso. Então, eu acho que essa falta de informação, que tudo é equipe. A família tem que se tornar uma equipe nesses momentos também, né? Não tem que hierarquizar pai e mãe, não. Todo mundo vai comer, só exercem papel. Eu sempre falo, não tem... a gente, numa casa, somos todos iguais. O que difere é o papel que cada um está exercendo naquele momento. Porque senão você põe seu filho numa condição de submissão ou de obediência e a gente sabe que isso não é mais o que interessa. Então, vamos todos, né, vamos fazer as adaptações para estar todo mundo junto, que isso vai fortalecer o vínculo da família. Mas eu acho que muitos não fazem por falta de informação também e pela dificuldade de começar, porque depois você vai ver que é gostoso. Falar, mas meu filho não sai do quarto. Tá, o que você está proporcionando para ele sair do quarto? E se for todo mundo junto fazer uma atividade física? Vamos... mas tem que fazer o que eu gosto? Não, são os pais que têm que se adaptar ao que vai ser bom para os filhos, né? Então, vai crescendo uma criança, um adolescente que vai se tornar um adulto mais autoconfiante, com valores muito mais enraizados, né? De família, de amor, de afeto, que hoje está se perdendo muito. A gente vê muito isso no consultório. As pessoas carentes, as pessoas com um lado afetivo muito complicado, o que leva a desenvolver alguns transtornos. Mas eu vejo que, na minha opinião, falta a informação. Por mais que a pessoa seja intelectualizada, culta, tenha uma boa profissão, a informação desse lado, do lado emocional, que tem que estar junto, tem que caminhar junto. Para o lado emocional funcionar, tem que ter atividade física, alimentação e sono. Não adianta, né? Falo, terapia nenhuma vai fazer milagre se não cuidar desse contexto. E assim, acho que assim, a informação de que o tanto que o emocional influencia na vida de todos nós, né? Todos nós. O tanto que é importante a gente se preocupar com o emocional. Muitas vezes, até mais às vezes que um físico, porque se a pessoa está com o emocional abalado, ela não vai cuidar do resto. Mas ela tá com o emocional bom, ela tá com o emocional legal. O que é emocional legal? Às vezes tá com uma estrutura de resolver os problemas ou de
autoestima. A consequência do corpo dela transformar, do corpo dela mudar, vai ser consequência, né? E é antinatural para o ser humano não se movimentar. O ser humano a gente foi feito para se movimentar, para se mover, né? Mas eu falo assim, a indústria, ela vem colocando as telas pra gente, né? E até é um questionamento que eu faço assim, por que as pessoas não se movimentam? Por que as pessoas ficam, né? E eu comecei a ler várias coisas a respeito e eu tive uma informação de que a questão da dopamina, né? Que as redes sociais geram na gente, influenciam a gente, né? A dopamina é o neurotransmissor do prazer, é isso, não é? Vocês podem da falar motivação. da motivação. E por que o Instagram cativa tanta gente? Por que a televisão, o YouTube aí, mas para as crianças cativa tanta gente? Porque gera liberação de dopamina, né? E a gente fica dependente disso, Então, né? aí que tá. Vou te explicar uma coisa que eu acho fantástica da dopamina. Mexe com o sistema de recompensa do cérebro. E o celular, as telas, funciona como se fosse uma droga, de fato. Só que a dopamina que ela libera é uma dopamina do momento. Então, a hora que eu soltei meu celular, automaticamente eu não tenho mais dopamina, acabou meu sistema de recompensa. Por isso que vicia. Agora, quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, a dopamina que libera é uma dopamina natural, que vai continuar liberando no decorrer do dia. Olha que interessante. Olha como é eu não fantástico. sabia disso, hein? Então, essas coisas, a gente tem que... A diferença o que vicia é que libera dopamina momentânea. Então, você está sempre buscando. É assim que o mecanismo de qualquer tipo de droga também, né? Por que a pessoa acaba se tornando dependente? Porque ela busca cada vez mais. Agora, as outras formas de buscar, de produzir dopamina sem ser medicação, a atividade física está ali, assim, 100%. Só que não é viciante. Tem até pessoa que se torna um pouco demais porque quer o excesso de dopamina também, que tem gente que fica, né, bem como um vício mesmo a atividade física, mas não, ela vai tendo essa liberação constantemente. E eu acho que o primeiro passo para a gente quebrar uns padrões é ter essas informações, né? Sim. É você começar a tomar consciência de como o nosso corpo funciona, o cérebro funciona, o que acontece com determinados hábitos, né? Para a gente começar a alterar esse padrão. Esse padrão. Porque o ser humano ele é muito adaptável, né? Muito. Então, basta a gente querer. Para tudo, né? Basta a gente querer. Ter paciência também, porque assim, os hábitos adquiridos, um hábito de ficar muito no celular, ele não vai ser do nada mudado. Não, né? Tem que ser aos poucos e você tem que ter outra coisa, assim, o que eu vou fazer para não ficar no celular? Eu não vou conseguir ficar aqui parado. Então vai correr, vai fazer alguma atividade física, vai na casa de algum amigo, né? Vai conversar. E as crianças precisam da ajuda dos adultos, né? Porque eles não têm essa consciência de alterar os hábitos sozinhas, né? Não, de jeito nenhum. Então, foi o que você falou. Sai do celular, sai da televisão, mas oferecer alguma coisa para ele, oferecer uma atividade física, né? Tanto que a gente faz vários anúncios e propagandas chamando a atenção dos pais. E eu fiz que eu coloquei assim, tire seu filho do celular, tire a tela do seu filho. Porque, na verdade, quem que tira a tela do filho? É o pai, não é o filho. Não é ele que vai sair da tela sozinho. De jeito nenhum, é super atrativo. Quem dá e quem tira é o pai. E tem que proporcionar alguma recompensa, né? Sim. Eu não vou tirar e deixar meu filho entediado sem ter o que fazer. Vamos fazer junto. E por isso que a questão do TDAH aumentou tanto depois das telas. Porque o que falta num cérebro de quem tem o TDAH é justamente a produção da dopamina. E é curioso falando sobre isso. Se você for lá no horário de aula das crianças, você não vai ver a criança sem vontade fazendo a aula. Eles estão super felizes, estão brincando, estão correndo. A gente já teve alunas uma aluninha nossa até, que ela chegava super emburradinha. E durante um tempo ela ficou lá, ela fazia aula emburradinha na dela, levava até, como que é aquele negocinho de estralar? Pop? Aquela pop, né? Que virou uma onda aquilo. E ela não desgrudava daquilo, ficava. Só que aí foi muito interessante ver a mudança dela, porque conforme o tempo ela foi largando e foi se envolvendo cada vez mais. Porque eles gostam de se movimentar, eles gostam de fazer uma coisa. Só que eles precisam ter o incentivo de alguém, do responsável, né? De tomar atitude e colocá-los para fazer.
Porque não vai ser igual na nossa época, né? Que a gente saía para brincar. Não, era de bicicleta e se virava. A educação física na minha época era educação física. Todo mundo tinha que praticar ou algum esporte. Tinha aula que era naquele sol, na quadra, que tinha que correr. Era educação física mesmo. E hoje eu escuto aí das crianças, a educação física deles. Não, e quando eles estão na quadra, fica à vontade. Quem quiser, joga, quem não quiser. E quem não quiser, fica onde? No celular. Eu fugia da aula de educação física na escola. Mas era atividade física mesmo. Mas você ficava conversando, né? Na época, né? Não tinha, nem podia levar essa questão que eu falo. Escola, por isso né? que a gente tem que, né, tem que fazer um movimento. É a falta de informação da maioria das pessoas. Um jovem não vai ter essa consciência. Ele vai ter consciência do que é melhor para ele. O cérebro dele está em desenvolvimento. E lutar contra isso, né? Contra esse sistema. Por quê? Porque se a gente tivesse celular na nossa época, a gente já tá no Ia estar nisso. Né? Sim. Então a gente tem que lutar contra isso. Porque, embora ele não tenha consciência, ele vai conseguir sentir o benefício. Ele pode resistir no começo por essa mudança, mas ele vai ter a recompensa e vai se sentir melhor. Porque hoje os nossos jovens também não têm autoestima. É uma judiação você pensar num jovem lindo, perfeito, sem autoestima, por falta de autoconfiança, na verdade, né? De sentir a capacidade, a competência deles. E acho que vocês podem falar, mas eu vejo assim, acho que isso envolve muito as redes sociais, o que é mostrado. A vida perfeita, né? Perfeita, a vida perfeita. O que acontece? Cada vez mais eles seguem influencers, pessoas famosas, e ele tem uma vida perfeita, tem um corpo perfeito, tem uma alimentação perfeita, né? Tem uma vida, assim, de luxo, de viagens, de relacionamentos perfeitos. Né, a vida irreal, né? Nada daquilo ali é real. Então não é só evitar a dopamina momentânea, né? É tudo que vai vir por trás, né? É o comportamento como um todo, reestruturar tudo isso. E a gente, eu acho que como tendo um pouco mais de conhecimento, a gente tem que levar essa informação, né, para as famílias, que eu vejo que é o caminho que vai modificar esse fluxo que está sendo seguido. Se nós que somos adultos, a gente começa a olhar uma rede social ali, a gente perde tempo ali dentro, fica viciado. Imagina o que isso causa numa criança, né? Nós fica viciado e quando você não está bem, por mais que você tenha toda a consciência de que isso aqui é uma realidade completamente editada, te impacta de alguma maneira. Sim. Quando você está bem, você nem liga, mas se você está mal, te impacta. Fala igual um pesadelo. Você teve um pesadelo horrível. Você acorda e você sabe que foi só um pesadelo, mas às vezes você fica meio impactado com aquilo. Às vezes durante o dia, semanas, fica lembrando daquilo, né? Eu gosto sempre de pensar, né? Foi uma das questões que eu falei para a Ju. Todo profissional tem um lado psicólogo de ser, né? Sim. Você viu quanta coisa que você trouxe, que você observa e o quanto isso é importante. Eu acho Com certeza. E acho que deveria ser uma disciplina obrigatória para todo mundo que lida com gente, né? E todo mundo lida com gente, né? Então, porque assim, por trás de todo padrão, por trás de todo comportamento, tem um padrão emocional, para levar a informação, né, correta, né? Porque, por exemplo, você poderia incentivar a estética. Vamos seguir esse padrão, ficar bombadinho, sarado, tomar isso. Né? Tem gente que faz isso, a gente sabe que tem em muitas academias, em muitos lugares. Só que você vai destruir o emocional da pessoa. E você falando isso me fez chamar a atenção um negócio aqui. Você percebe todos os profissionais que você acha que são de qualidade, é porque eles conseguem tratar a gente de uma maneira mais profunda. De olhar para você e olhar os seus hábitos, seus comportamentos, o que você está pensando, deixando de pensar. Como um ser único mesmo, né? A gente estava até conversando aqui sobre uma clínica de ginecologia que a gente gosta muito. Você pode ver que aquele médico, ele olha para você de uma forma individualizada. E é que a gente fala que é humanizado, né? Ela olha para você, mas como um todo. Não só para resolver o teu problema. Não, eu vou resolver tua estética, eu vou resolver... Não, é olhar de uma forma... né? Então, acho que isso é importantíssimo para qualquer profissional. O atendimento humanizado, né? Que a gente até estava falando no outro episódio com a doutora Fernanda, as pessoas estão carentes desse atendimento humanizado, né? Não importa onde você vai, você pode fazer uma compra, você pode ir num médico, num pediatra, né? Em um dentista. Você quer que a pessoa tenha um tempo para te ouvir, para saber quem que você é, né? Não é só um paciente aleatório ali, né? Ela precisa entender, até porque isso conta muito no tratamento, né? Tem fatores externos que influenciam muito no tratamento da pessoa, em qualquer
qualquer área. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão mais carentes de serem ouvidas, de serem bem tratadas, né? De que o profissional ele entenda como que é a vida dela, né? O que você faz, como que é a sua família, né? Como que é a estrutura que você tem, né? E cada dia mais as pessoas estão mais carentes disso. É verdade. Então, assim, infelizmente a gente acaba entrando numa competição muitas vezes dessa momento das pessoas que vendem fórmulas mágicas, né? Sim. Mas eu falo que, então, muitas vezes demora um pouquinho porque o nosso resultado, por ser individualizado e por ser de qualidade, não é imediato. É uma construção. Só que no longo prazo nunca vai falhar, né? Assim, a gente tem total garantia de que funciona no longo prazo. E a gente percebe que recebe pessoas machucadas, né? Porque acreditaram nessas fórmulas mágicas, nesses milagres, nesse imediatismo, e chega quebrado pra gente. Sim. Então, é outra situação que a gente enfrenta, essa concorrência desleal, né? Porque vende o que a pessoa quer ouvir e faz. Aí a pessoa se frustra, porque não vai dar certo. Claro que não. E chega destruído com aquele sentimento de fracasso mesmo, porque ela acha que não deu certo para ela, que para os outros deu, enquanto não deu para praticamente ninguém. É muito pouco que deu certo, né? E isso, assim, dá para relacionar com tudo, questão de alimentação, que você toma, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa, a pessoa te vende, né? Um suplemento, não, mas isso aqui vai fazer você perder peso. Até eu vejo cure a sua ansiedade em 2 meses. Assim, primeiro que a ansiedade não tem cura. Né? Assim, o ser humano é diferente, igual eu acredito, na tua área também, emagreça tantos quilos, tenha ganho... Né? Não tem como, não né? Tem Cada como, mas a pessoa, às vezes não tá legal, às vezes é influenciável, enfim. Ou o marketing é tão bem feito que a pessoa entra no desespero. E depois vem aquela sensação de fracasso mesmo, né? Então é importante estar sempre ligado e ter informação, né? Eu acho. Porque acho que isso aí é o que liberta. É buscar sempre bons profissionais humanizados e que te prometem resultados a longo prazo. Porque no curto não resolve, não existe. E, para a gente fechar... Pelo que você falou até agora, você vê, então, que para você o que você faz, a forma que você conduz, é um propósito de vida, de fato. Com certeza, você se sente realizado e contribui para as outras pessoas. É o que a gente vê que faz mais sentido, né? E que, assim, o exercício só por si, né? Ele traz muitas coisas por volta, né? Olha o tanto de coisa que a gente conversou aqui, que tá envolvido e está ligado ao exercício. Então, não é apenas eu sentar num aparelho e fazer uma série de exercício ou eu fazer um exercício mesmo que livre, com o corpo livre. Eu acho que a gente pode potencializar e aproveitar tudo que está em volta no exercício físico, que é a socialização, né? É você trabalhar disciplina, é você trabalhar a mudança de hábitos, né? Então, sempre que eu converso com alguém que teve resultado, é tudo isso que eu pergunto, né? Mas como que foi? Onde foi que virou a chavinha? O que foi que mudou? Né? O que você mais gosta? O que faz sentido para você? O que você mais se sente bem? O que está te motivando a continuar a fazer? Porque eu acho que isso é o que faz mais sentido e é o que é um resultado mais duradouro e a longo prazo. Né? Tanto que assim, né? Às vezes eu tento esconder, a pessoa chega e fala assim para mim: em um mês perdi 10 quilos. Toda feliz, né? Aí eu falo: nossa, que legal, né? Mas eu sei que isso não é um normal e não é tão saudável. Não é saudável, Então você fala assim, mas, né? Será que isso vai durar muito tempo? Aí sempre eu falo assim, não, no começo é mais rápido, mas não fica olhando tanto a balança, não fica só olhando isso, porque eu sei que não é assim que funciona. Ao contrário, quando um aluno chega e fala assim, perdi 1 quilo em um mês, assim, tá, mas você está treinando, você está seguindo, você está tendo frequência, como que está sendo a tua alimentação? Não, eu tô escapando alguns dias, mas eu tô conseguindo fazer. Eu falei, ótimo, esse é o caminho. É gostar do processo, né? Sim. Esse é o caminho. Então você vê que aquilo ali tem muito mais chance de ser um resultado duradouro do que um resultado momentâneo, né? É muito comum também a pessoa chegar e falar, perdi 10 quilos, mas o que você está fazendo? Então, eu tô tomando um remédio assim. Então eu já procuro trabalhar aquilo que a gente conversou antes. Você está só remediando uma situação. Por trás do remédio tem muitas outras coisas que você precisa mudar. Que são padrões que você precisa alterar. Sim. Então, isso faz muito mais sentido para mim. É olhar para as pessoas não só como um corpo que precisa ser mudado, mas como comportamentos, hábitos que precisam ser mudados,
questões emocionais que podem ser alteradas, né? E é olhar para o ser humano de uma forma integral. Acho que isso faz muito mais sentido e é muito prazeroso para a gente quando a gente ouve essas histórias, entendeu? E quando vê essas mudanças. Muito, né? Essa questão de você gostar do processo é muito mais fácil do que você odiar ele, né? Se você Sim. gostar do seu processo, se você aprender a se apaixonar por ele, né? Poxa, todo dia eu vou treinar, eu tô comendo bem, né? O resultado vai vir. Agora, se você decidir odiar ele, vai ser muito mais difícil e você não vai conseguir manter, né? Nossa, mas que saco, vou ter que levantar, não posso comer isso, não posso comer aquilo, né? Não tô vendo mudança. Então, a decisão é individual mesmo. Quando você decide se apaixonar, gostar e cuidar daquilo com carinho, é muito mais fácil do que você odiar, né? Aceitar e Aceitar. fazer as pazes com a realidade, né? E o odiar não significa não sofrer um pouquinho ou não sentir dor. É uma outra análise que eu faço. A gente está vivendo numa sociedade que as pessoas estão querendo não sentir dor e fugir da dor, né? Só que para todo crescimento, para você se desenvolver, você vai ter que passar por situações que às vezes vão ser um pouquinho dificultosas, né? Vão, físicas, emocionais, a dor do crescimento em todos os sentidos. Não é? Literalmente, né? Então, isso é preciso pra gente se desenvolver. E o que é sentir dor, o que é sofrer? É você, às vezes, acordar todo dia cedo, ir pra academia e se propor. Às vezes, você passar vontade de um alimento. Se já aconteceu uma situação que a minha filha, a nossa filha, a gente não deu doce pra ela, não deu açúcar. A gente tava numa festinha de criança. E aí, tinha 2 criancinhas comendo açúcar. Aí uma mãe falou assim: vira ela pro outro lado pra ela não ver comendo. Aí eu brinquei, eu falei assim, não, é bom que ela vê. Ela vai ter que passar por situações assim de passar uma vontade. E aprender, às vezes, a passar vontade. São escolhas, né? Aí ela ficou olhando assim, mas coitada. Eu falei, não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que às vezes a gente vai ter que educar ela dessa forma e dar um exemplo, porque isso vai ser o normal na nossa vida. A gente não vai ter tudo que a gente quer. A gente vai passar vontade de muitas coisas. E isso a gente traz pro exercício físico também. Quando você está lá numa série que você está chegando no teu limite, aquilo ali é dor. E aquilo ali você vai desenvolver. Você vai ganhar mais músculo, você vai perder mais gordura, né? Você vai treinar o seu mental, você vai treinar o seu cérebro a resistir à dor, a suportar um sofrimento, né? A minha esposa teve parto normal e conversando com o ginecologista dela, ele falou que as mulheres que fazem exercício e que treinam conseguem suportar mais o parto normal. Então. E por quê? Porque estão acostumadas a superar, né? Se sentir desafiar. o corpo ir até o limite ou não. Então, olha o tanto de coisa que está por trás Muito. do exercício físico. E olha como é o conhecimento, né? Tem um ginecologista falando que praticar atividade física na gestação só traz benefícios. E tem uma galera lá falando que é um absurdo, né? A galera lá na internet que às vezes não tem esse conhecimento, que não pode, né? Que é um absurdo. Então, é tudo que a gente falou, questão de conhecimento, né? Informação. Informação. E isso traz o valor do que vocês estão fazendo, né? Que é trazer informação para as pessoas de diversas áreas, diversas experiências, né? Então, acho que isso é muito vantajoso. Quer deixar uma mensagem pro pessoal? Pra gente finalizar? É simples a mensagem de hoje, é movimente-se. Ótimo. Movimentem-se, porque o movimento, ele cura a gente. Ele faz a gente se desenvolver emocionalmente, fisicamente, socialmente, né? E procurem algo, quando a gente fala movimento, é algo que você se sinta confortável. Ou, se você não encontrou, que é o que a gente falou, se você não se sentir confortável num primeiro momento, mas isso vai fazer, aos poucos, você colher frutos, ter recompensas positivas e que vai te trazer mudança. Então, se você está aí triste, depressivo, está descontente com o seu corpo, está se sentindo sozinho, se movimente. Procure se movimentar de alguma forma. E não é fazer academia estritamente, é se movimentar. Caminhada, bicicleta, jogar um beach tênis, qualquer coisa. Se movimentar, brincar com seu filho é um movimento. Sim. Então, aqui o que eu queria deixar é movimentem-se. Ótimo. Muito legal. Obrigada. Foi ótimo estar aqui com você. Acrescentou demais. Eu que agradeço aí a oportunidade de passar um pouquinho da nossa experiência aí.
Sim, a nossa intenção era relacionar, né, os transtornos com questão de atividade física, acho que a gente conseguiu bem aqui, e falar sobre comportamento, né, a gente até foi um pouco além, falou sobre hábitos, comportamentos, então acredito que vai ser muito valioso o que a gente fez aqui hoje, muito né? relevante. Vai ser muito relevante e vai trazer muita informação. Obrigada por ter vindo, foi muito legal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho, ativa as notificações para você receber as informações dos nossos vídeos, curta e compartilhe também.